Mateus 13 é um compêndio de parábolas de Jesus. E nós vamos olhar para uma dessas parábolas nesta noite. É Mateus 13, de 1 a 23. Porém, nós vamos ler aqui agora, nesse momento, versos de 1 a 9, tá bom? Então, abra sua Bíblia aí, acompanhe na sua Bíblia, como eu sempre faço, eu vou ler na NVI, e você vai acompanhando aí. Diz assim: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele, enquanto todo o povo ficou na praia. Então lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? A igreja, em geral, né, o que a gente chama de movimento... Ah, é para testar? Vamos testar então. Está funcionando, obrigado. O movimento protestante, chamado evangélico protestante, né, em geral, ele tem um crescimento significativo, né? Isso ninguém pode negar. Apesar da pandemia, a pandemia ela teve um impacto sobre o movimento, né, eclesiástico como um todo, não só igrejas evangélicas, mas também igrejas católicas. Mas ainda assim contabiliza-se um crescimento no movimento cristão em linhas gerais. Mas o movimento chamado evangélico protestante, ele tem um crescimento acentuado, né, no nosso país. Nos últimos anos, se expandiu muito, né, e com essa coisa de internet, hoje você consegue vislumbrar, visualizar mega igrejas muito grandes, em locais até assim que a gente nem imaginava que teria uma igreja tão grande assim. Mas eu não sei dizer com certeza se esse crescimento ele tem a ver com a atração das pessoas para o movimento evangélico ou se para a mensagem do evangelho, que são duas coisas elasticamente diferentes. Não que o movimento por si só não seja bom, mas a questão é que quando nós temos um crescimento por conta só de um movimento, sem a mensagem do evangelho, o que pode ocorrer é um crescimento vazio, vago, onde não haverá consistência na vida dessas pessoas. Porque muitos acabam sendo atraídos pelo mover das coisas, né? Gente atrai gente, a gente sabe. Música boa, gente boa reunida, né? Comida boa. E uma série de outras coisas boas que um movimento acaba atraindo. Mas nem sempre as pessoas estão atraídas pela mensagem do evangelho. E isso é muito preocupante. E a gente percebe isso como? Né? A gente percebe por ver a falta de mudança na vida das pessoas. Porque se elas tivessem sido atraídas pela mensagem cristã, haveria uma diferença significativa na vida das pessoas. Essa parábola que Jesus contou, ela é muito simples, muito conhecida, mas também muito rica em ensinamento. Quando a gente reflete nela, nos traz boas lições. E hoje, especificamente, o segundo domingo de dezembro, se comemora o Dia da Bíblia. E por ser, então, o Dia da Bíblia, nós queremos refletir um pouco sobre esse valor, esse potencial, essa importância da palavra de Deus em nossa vida, em nosso meio como igreja. E essa parábola, ela está relacionada ao que se chama de processo ensino-aprendizagem, onde nós temos aqui um semeador,
nós temos aqui uma semente e nós temos um solo. A parábola, ela é contada observando esses três aspectos. E também significa, porque o próprio Jesus dá o significado depois, que tem aqueles que ensinam, ou seja, um professor, um ensinador, alguém que é mestre. Existe um conteúdo que é ensinado, que é para ser a palavra de Deus. E existe um aluno que aprende, ou que apreende, né? Esse conteúdo que alguém ensina. Então, a história contada por Jesus, ela espera provocar o desejo de aprender. Essa é a questão. Ele conta uma história que tem muito a ver com o contexto lá. Pessoas que saem a semear. Para nós aqui não é um contexto urbano, né? Raramente você vai ver alguém semeando alguma coisa, né? A não ser alguns irmãos que eu sei que tem uma hortinha em casa, né, que gosta de semear uma sementinha lá, que faz uma plantação aqui, outra ali. Mas assim, a maioria de nós não temos contato com isso. Nosso contato é com máquinas, com carros, com software, né, com coisas que tem muito mais a ver com a tecnologia, com o asfalto, com o concreto, do que com a terra e com sementes. Mas para eles lá era uma história muito comum. E Jesus conta essa história querendo assim que as pessoas, elas deixem de ser pessoas comuns e se tornem pessoas ensináveis. Que significa o quê? Aquelas pessoas que são boa terra. Gente que absorve a semente. Gente que se deixa conduzir pela palavra. Gente que acolhe o ensino. E que se esforça para colocar esse ensino em prática, figurando a semente que entra na terra e germina e dá uma árvore que dá frutos. É isso que Jesus queria ensinar com essa história aqui. Lembrando que o próprio Jesus fornece o significado da parábola, conforme a gente está registrado aí em Mateus 18, né? A gente vê aí, versículo 18, Mateus 13, aliás, versículo 18 a 23. Então, assim, não há de se fazer nenhum tipo de esforço para tentar entender a parábola, a não ser simplesmente ler o que Jesus disse. Ele falou o que significa. Então, basta olhar para o que significa, a gente entende a parábola. Mas o que eu quero refletir com você nessa noite aqui é quais são os atributos de pessoas ensináveis. Ou seja, quais são os atributos de gente que é boa terra, que é bom chão, que absorve essa semente. Gente que se permite ser ensinada, gente que aprende. E quando eu falo isso, eu sei que você sabe que tem gente que é cabeça dura. Ela não aprende. É chão duro. Não é terra fofa, não é terra fértil. É gente assim que ensina, mas ela não aprende, né? Talvez você tenha alguém assim, que você conheça na sua família. Você tem um filho assim, o teu pai é assim, tua mãe é assim, você é assim, né? Mas a gente sabe, né, que há pessoas que são difíceis, que elas não são ensináveis. E às vezes nós também não somos, nesse contexto cristão, pessoas ensináveis. Até porque nós não sabemos o que significa isso. E quais são os valores, né, os benefícios de ser uma pessoa ensinável nesse contexto de igreja. Então, quais são os atributos de pessoas ensináveis? O primeiro atributo que eu vejo, olhando para esse texto que Jesus contou, a história que Jesus contou, é a dependência. Ou seja, a palavra de Deus, ela é, conforme Jesus diz, a semente que caindo na terra germina, dá uma árvore e produz fruto. Versículo 19 vai dizer assim, quando alguém ouve a mensagem do reino, algumas versões dizem, quando alguém ouve a palavra, e a palavra é a semente então lançada. Se você for lá para Lucas capítulo 8, versículo 11, que é o texto paralelo a este, né? Quer dizer, o Lucas contando o mesmo momento de Jesus contando a parábola do semeador. Lá vai dizer assim, este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. Então, a parábola que Jesus contou, ele fala de um semeador que sai jogando uma semente na terra. Ele está dizendo, a semente é a palavra de Deus. Não encontre nenhum outro significado para a semente, porque não tem. Jesus quis dizer e deixou claro
que a semente é a palavra de Deus. Isso é algo que acontece e não depende de mim, não depende de você. Essa semente, ela existe, eu não produzo essa semente. Ela vem de Deus. É o que nós temos, hoje é o dia da Bíblia, né? É a Bíblia escrita. Deus nos deixou a sua palavra registrada. Então, antes de querer qualquer tipo de revelação nova, nós precisamos entender esta palavra, porque é uma semente que está sendo lançada. Deus está providenciando para que essa semente seja lançada. E ela está sendo lançada. Se você um dia foi alcançado pelo Evangelho, porque o seu coração absorveu essa semente. Teve contato com ela, teve o privilégio de ter acesso a essa palavra. Então, a palavra de Deus, ela tem o poder de transformar. É ela que pode entrar no solo do coração humano, e ela pode, então, germinar, brotar, fazer aparecer ali alguma coisa boa, algum fruto bom. Então, ela entra, ela desaparece, como uma semente que a gente planta na terra, né? Ela desaparece ali, você não vê aquela semente mais, daqui a pouco, você começa a ver alguns sinais de que alguma coisa está nascendo ali, e aquela coisa que está nascendo é a partir da semente que foi lançada ali. Jesus está dizendo, a semente é a palavra de Deus. O autor aos Hebreus, ele afirmou que essa palavra que sai da boca de Deus, diz lá em 4:12 de Hebreus, diz que ela é viva, ela é eficaz. Ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas. E ela é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Ou seja, pessoas ensináveis dependem dessa palavra. Por isso que pessoas ensináveis buscam essa palavra. Pessoas ensináveis não vê a Bíblia como um livro de curiosidades, ou como um talismã mágico, que se eu tiver contato, se tiver em casa aberto, né, se eu puder dar uma olhadinha para esse livro, isso já traz algum tipo de magia, de mudança. Mas é gente que entende que a Bíblia é um alimento necessário para a sobrevivência espiritual. E por isso, então, dependem dessa palavra. Depende dessa semente entrando no solo da vida humana. Por isso que pessoas ensináveis são pessoas que têm dependência. Elas dependem dessa palavra. Precisam disso. Porque sabem que somente através dessa palavra que elas podem crescer. A igreja, como comunidade, ela nos proporciona a oportunidade de manter contato com a palavra de Deus. Por isso que é importante estar na igreja. Então, ouça, compreenda, busque, reflita, considere tudo aquilo que você ouve, obedeça isso, ame a palavra, leia a palavra, estude, devore essa palavra, dependa dela. Porque pessoas que são ensináveis buscam essa palavra, querem essa palavra, dependem dessa palavra. Porque eu entendo que eu não estou pronto, eu preciso aprender mais. E por isso, eu preciso dessa semente na minha vida. Porque essa semente vai fazer germinar, brotar coisas boas na minha vida. O Salmo 19, versículos de 7 a 9, os versos dizem assim: a lei do Senhor, ou seja, a palavra, é perfeita. Olha o que ela faz. Diz que ela restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel, dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Veja quanta coisa a palavra pode produzir na gente. Diz que ela restaura a alma, ela dá sabedoria, diz que ela alegra o coração, ela ilumina os olhos. Olha quanta coisa. E às vezes eu estou precisando de uma luz para os meus olhos, eu estou precisando de uma restauração para a minha alma, estou precisando de uma alegria para o meu coração. E eu tenho isso em casa. Mas eu não vou
na palavra. Eu não vou. Eu consigo tempo para televisão, eu consigo tempo para acessar redes sociais, eu consigo tempo para fazer um monte de coisa. Mas eu não vou aonde eu deveria ir, porque esta palavra diz, é produtora de frutos, é só deixá-la fazer, é só depender dela. Então, esse é um primeiro atributo de uma pessoa ensinável. É alguém que tem dependência dessa palavra. É a terra fértil, fofa, que deixa a semente entrar. É só deixar entrar. Porque se a semente entrar lá, o serviço a semente faz sozinha. Ela vai brotar. E já começam a aparecer os resultados, os frutos dessa semente. Então pense nisso. Será que eu sou uma pessoa ensinável? Eu preciso depender da palavra. Se eu não estou dependendo da palavra, eu não sou ensinável. Porque como que eu posso ser alguém que desejo aprender se eu não estou indo na fonte do ensino, que é a palavra? O que eu faço com essa palavra aqui, nesse momento, né? Eu realmente exploro isso, eu me preparo para isto. Eu descanso, por exemplo, num domingo à tarde, dizendo assim, eu quero ir descansado para a igreja, porque eu quero dar atenção. Eu não vou ficar inventando coisa antes de ir para a igreja, para me cansar, para eu não poder dar atenção à palavra. Porque ouvir a palavra é cansativo, convenhamos, né? Não é também uma coisa assim que você começa a falar, fica atento, né? Não é. É difícil. Então, assim, nós precisamos estar descansados, preparados para isso. Anote, faça anotações para manter a atenção nessa palavra. Saia daqui pensando, olha, eu preciso voltar nisso aqui durante a semana. Temos o vídeo na internet, volta lá, assista novamente, faça anotações por lá, né? Pega a sua Bíblia, leia de novo o texto. Se a gente fizer isto, semente entra. Aí eu demonstro que eu estou sendo uma pessoa ensinável. Eu dependo dessa palavra. Eu preciso disso. Um segundo atributo de pessoas ensináveis é a dedicação. Jesus conta na sua história que existem agentes que limitam o desenvolvimento dessa semente e a consequente produção de frutos. Você percebeu isso na parábola? E na explicação que Jesus dá, ele diz que tem as aves dos céus, que dependendo de onde a semente cai, vai lá e pega. Diz que tem o sol, que pode queimar, se essa planta ela não tiver boa raiz, ela não tem muita terra onde a semente cresceu. O sol vem e queima. Jesus fala que tem os espinhos que crescem e sufocam, e impedem que essa semente venha a crescer. E o próprio Jesus vai explicar, dizendo que tem o maligno, tem o mal que vai fazer de tudo para que a semente não penetre no solo. Tem alguém interessado em fazer com que você não aprenda de Bíblia, você não entenda a Bíblia, que você não absorva a Bíblia. Esse alguém é Satanás, é o diabo. Ele não quer que você aprenda. Ele não quer que você cresça. Então você precisa entender isso. Às vezes você vem num culto e se você fica pensando muito em outras coisas na hora do culto, e se quando você ouve a palavra, você não toma uma decisão aqui no culto, dizendo eu vou fazer alguma coisa com isso, o maligno arranca isso de você. Mas arranca rapidinho. Às vezes você sai daqui, você virou a esquina, já te fez esquecer. Já te faz surgir uma prova. Uma situação que você vai ver, nossa, eu esqueci do que eu acabei de aprender. Acabei de aprender sobre isso. Já fiz tudo errado. O maligno foi lá e arrancou de você. Jesus fala que existe a angústia. Tem a perseguição que vai provar a superficialidade da fé que a gente tem. Jesus fala também que tem os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas, que vão sufocar o crescimento da pessoa. Ou seja, são agentes externos, que vão atrapalhar essa semente de crescer dentro do seu coração.
Por isso que pessoas ensináveis precisam ser pessoas dedicadas. Elas têm que se dedicar. Há de ter um esforço um pouco maior. Porque pessoas ensináveis sabem que aprender é uma luta. Não é fácil aprender. É preciso se dedicar. Por isso que é importante você ter essa percepção daquilo que pode atrapalhar, ou que está atrapalhando a sua vida cristã. Porque você tem a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, mas você não consegue absorver. Porque tem muita coisa envolvida. Tem muita coisa interessada em derrubar você, e não deixar você absorver de fato essa semente da palavra de Deus. Jesus queria chamar a atenção para a dedicação. É preciso ter dedicação para vencer esses agentes externos. Temos que dedicar um pouco mais. E a forma disso acontecer é a gente sendo boa terra. Que quando a gente é boa terra, a gente absorve a semente. Mas absorveu a semente, não tem ave que tira porque está dentro da terra, né? O sol não queima porque está protegido pela terra. Não vai ter nada que vai atrapalhar o crescimento, porque está dentro do coração da gente. A gente pegou, absorveu, protegeu. Por isso é importante pensar como é que você tem lidado com isso, né? Pense, o que o maligno está tirando de você, está arrancando de você. E nós precisamos discernir isso, porque às vezes a gente está na igreja, a gente ouve muita coisa boa na igreja, mas a gente não faz nada com isso. Porque o maligno está arrancando de nós. Porque às vezes na hora você está prestando atenção em outra coisa. Você está ligado a outra coisa. E aquilo tira de você a possibilidade de você de fato absorver a palavra de Deus. Hoje nós vivemos esse chamado self-service da fé, né? Que é preocupante. Que tem gente assim, que não tá preocupado em estar numa igreja, comprometido com a igreja. Ela vai na internet. E na internet tem um fast food, né? Aquela palavra rápida, eu vou lá, eu acesso. Pessoas que se permitem ser pastoreadas por pastores da internet. E eu sei que tem pessoas que me usam assim também. Tem gente que eu não conheço, que eu não sei quem é. Que durante a semana comenta alguma coisa. Mas a minha consciência é que eu estou abençoando essas pessoas, sim, com a palavra que eu estou pregando. Mas o dia que ela ficar doente, o dia que ela precisar, que vá num velório, que dê um apoio a ela, eu não posso fazer isso. Porque é gente de longe. Assim como quem está aqui não pode ser cuidada por alguém que está longe. Então nós precisamos usufruir dessas coisas todas que são boas, não estou dizendo que elas são ruins, totalmente negativas, mas nós precisamos valorizar aquilo que nós temos. Nós precisamos de uma comunidade, de uma igreja, aprender numa igreja, absorver o ensino da igreja. Porque não adianta você ficar aqui, mas você está aprendendo uma outra coisa diferente, completamente diferente. Até para que a gente tenha condições de avaliar, né, direitinho que tipo de fé nós temos. Hoje nós temos as chamadas donas de oração, né? É uma coisa assim absurda, né? A pessoa fala assim, eu não vou na igreja, mas tem uma senhora que ora, eu gosto de ir lá. É uma espécie de benzedeira protestante. E tem gente que vai atrás disso, gosta disso. E vive em torno disso. Porque quando tem algum problema, tem uma dona senhora de oração que eu vou lá. Nossa, aquela mulher quando ora, vem uma paz no meu coração e muda a minha vida. Meu irmão, minha irmã, isso não é semente absorvida. Jesus está dizendo que você precisa ser engajado num processo de ensino-aprendizagem. O ensino Deus dá, a aprendizagem você pega. Então você precisa se dedicar um pouco mais. Se dedica um pouco mais. Porque se você não se dedicar, você vai ficar à mercê desse mercado todo. Qualquer isca te fisga. Porque você não está preparado. Eu tenho dito isso, né?
É diferente você ser uma planta enraizada e você ser samambaia de muro, né? Já viu samambaia de muro? Samambaia de muro, né? Aquela coisa, você vai lá e arranca. Aqui na frente, quando eu cheguei, eu observei, entre a entrada da igreja aqui e a calçada, tem um negócio que o pessoal chama de tiririca. Faz o exercício quando terminar o culto. Arranca para mim. Vai lá arrancar para mim. É capaz de você arrancar pedaço da calçada. Mas o negócio difícil de arrancar é aquilo ali, que é enraizado. Mas tem gente que é samambaia de muro, né? Você vai lá e você puxa assim, ó, mas vem sossegado. Porque não tem raízes profundas. O maligno está arrancando de você muita coisa. Porque você não está sendo terra boa, não é ensinável, não é uma pessoa dedicada. Por isso que a angústia também impede você de produzir qualquer coisa. Você está ali, ó, sufocado por uma angústia. Cuidados do mundo, esse deslumbramento por bens materiais, vão levando você para outro rumo. E você não entende que Deus tem coisa melhor. Você precisa ser terra fofa, terra boa. Se dedica um pouco mais. Porque tem agentes externos que estão incidindo sobre a sua vida, investindo na sua vida e te atrapalhando de absorver essa palavra tão preciosa que é a palavra de Deus. Não permita que você comece essa semana sem parar um pouco e refletir um pouco nisso. E pensar o que está atrapalhando a minha vida. Olha quanta coisa que eu poderia observar e pensar, eu vou me empenhar um pouco mais, vou me dedicar um pouco mais. Eu vou separar um tempo, eu vou ler a palavra, eu vou tentar estudar um pouquinho mais, eu vou tentar entender um pouco mais. Gente, temos tantas ferramentas simples, grátis, via internet, que você pode se aprofundar. Eu vou incomodar meu pastor, vou mandar o WhatsApp para ele, eu vou fazer perguntas difíceis, mas eu quero aprender. A Life Educa entrou em recesso hoje, né? Mas pensa, o ano que vem, eu preciso entrar numa sala de aula, eu preciso aprender um pouco mais, eu preciso me dedicar aquele tempo, é 1 hora só. Mas ali eu estou afofando essa terra para absorver a palavra do Senhor. É um pouco de dedicação que nós precisamos para demonstrar que nós somos, de fato, pessoas ensináveis. E, em terceiro lugar, um terceiro atributo de pessoas ensináveis é a determinação, que soa como dedicação, mas não tem nada a ver com dedicação. Porque determinação tem a ver com decisão. Determinação é quando você é mais do que dedicado. É quando você, de fato, entra de cabeça em alguma coisa. O texto fala de solos diferentes que produzem resultados diferentes. Jesus não fala só desses agentes externos, mas Jesus fala de tipos de solo. E você precisa entender que o maligno, a angústia, os cuidados do mundo, eles vão bater na porta de qualquer pessoa. Mas a questão é o que vai encontrar? O que vai encontrar? Porque se encontrar uma terra boa, a semente está lá. E não tem como roubar a semente. Agora, se o seu coração é chão de beira de estrada, é terreno pedregoso, como Jesus explicou aí, ou é lugar que só cresce espinheiro, o que vai acontecer? Não cresço. Porque eu não sou ensinável, eu não estou aprendendo. Eu estou tendo acesso à palavra de Deus, porém ela não fica em mim. E ela não produz os resultados que deveriam produzir. Porque é aquela coisa de beira de estrada, é chão batido. Eu recebo a palavra, mas daqui a pouco o diabo dá uma rasante e levou. Quando eu vejo, cadê a palavra que eu aprendi? Não aprendi, não absorvi. Às vezes é aquele terreno pedregoso, né? Aquele pessoal assim que vem e fala, nossa, que palavra. Nossa, isso é que é mensagem. Até terça-feira. Chega terça-feira, ó, mudou nada. É aquela empolgação, chora, vibra, acha maravilhoso, compartilha, né? Olha a palavra que eu ouvi hoje.
Só que não muda nada, não absorveu para a vida. Simplesmente é aquele terreno pedregoso, né? Um pouquinho de terra, cresceu rapidinho. Parece que ia dar uma planta encantadora. De repente, pum, o sol veio, queimou, acabou, secou. Ou é aquele espinheiro, porque tem gente que parece que só cresce espinho, né? É só problema, só coisa ruim. Não cresce coisa boa. Se o teu coração for solos desse tipo, Jesus está dizendo, olha, você não é uma pessoa ensinável. Você precisaria de uma determinação maior, porque pessoas ensináveis são aquelas que são determinadas. Elas são determinadas a serem boa terra. Eu vou ser boa terra. Eu não vou permitir que o meu coração seja chão de beira de estrada, nem solo pedregoso e nem lugar que só cresce espinho. Mas eu vou tomar uma decisão de frutificar. Eu quero dar fruto. Eu não quero ser só mais um número na igreja, só mais uma cadeira ocupada. Mas eu quero ser alguém que dá frutos para a glória de Deus. E quando pessoas são determinadas assim, elas se tornam boa terra. Por isso, observe o versículo 23. Jesus diz assim, finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é. Grife na sua Bíblia aí. Este é, ele diz, aquele que ouve a palavra e a entende. E dá uma colheita de 100, 60, 30 por um. Entendeu a expressão, né? Como se fosse uma semente, vamos ao exemplo da laranja, né? Uma semente da laranja. Dá 100 laranjas, 60 laranjas, 30 laranjas. Ó quanto fruto dá. Uma semente só. Ele está dizendo que quem é essa pessoa ensinável, essa pessoa determinada a ser boa terra, esta pessoa é aquela que ouve a palavra e entende a palavra. E por entender, então, ela aplica a palavra. E quando ela faz isto, diz que ela vai produzir a 100, 60, 30, cada semente. Ou seja, cada palavra que ela ouve, mas isso multiplica. Multiplica. Ela faz muita coisa com aquilo. Ela produz muitos frutos com aquilo. Ela converte, convence, traz muita gente por causa daquilo. Porque a semente entrou e germinou e frutificou. Nós estamos terminando mais um ano. Qual é a sua contabilidade? Faça um balanço do seu ano. O que você avançou nesse ano? Ou você só andou em círculos, né? Quais são os seus frutos? Se Deus chegasse hoje e dissesse assim, agora chega, né? Chega, eu vou acabar com o mundo, eu vou acabar com tudo, vou acabar com a sua história, eu vou acabar com tudo. Vamos zerar. Então, eu quero que cada um apresente agora, por favor, o saldo, né? Qual é o saldo do ano aí? O que você traz do seu ano? Qual seria o seu relatório, sua contabilidade? O que você apresenta para Deus? O que você conseguiu produzir ao longo deste ano? Pensa, quantos sermões você ouviu esse ano? Quantos cultos você participou esse ano? Quantas oportunidades Deus deu esse ano? O que você fez com isso? Quais são os frutos que você consegue apresentar? Você conseguiu ouvir, conseguiu entender? Porque se você consegue ouvir e entender, você é bom solo, é solo fértil, onde a palavra vai produzir frutos. Isso é determinação. Por isso pense como é o seu coração, porque a palavra de Deus está tudo semeada aí. Deus está semeando a palavra. Mas como é o seu coração? Como é o solo da sua vida? É solo batido? É só marcado por superficialidade? Só, mais nada, é muita emoção, pouca razão? É de pedra, é mais pedra do que terra profunda. É o chamado fogo de palha, né? Você acha que vai acender, não acende nada? Tem bom discurso, pouca ação, muito romantismo, pouca praticidade, pouco realismo. É espinheiro, é vida tomada de vaidade, vida sufocada
tentando viver uma combinação que é incombinável, que não dá para combinar. Pé na igreja, pé no mundo, tentando viver valores de Deus, valores do mundo lá fora. Espinheiro que cresce, a semente não cresce. Porque quando vai crescer, sufocou. Alguma coisa aconteceu porque não é terra boa. Em última análise, tem 2 tipos de solo. O que está determinado a receber a palavra e aquele que não recebe a palavra. Por isso é importante você pensar nessa noite. O que você está fazendo com todas as oportunidades que Deus te dá de estar diante da palavra dEle, para tornar a sua vida frutífera, para que entre, germine e produza os frutos que Deus quer na sua vida. Então ouça, leia, pesquise, anote, revise, se aprofunde. Tome essa decisão determinada de proporcionar um solo onde a semente de Deus, que a palavra de Deus possa germinar no seu coração. Você não pode querer ter um resultado bom se o chão do teu coração é ruim. Não tem como. Quem mexe com terra sabe disso. Não se planta coisa boa em terra ruim, né? Não dá coisa boa em terra ruim. Coisa boa nasce em terra boa. Se a terra é ruim, precisamos transformar essa terra em terra boa. Tem que ter investimento para que isso possa acontecer. Por isso, pense nessas coisas. Pense, você quer ser uma pessoa ensinável? Dependa da palavra. Dedique-se à palavra. Determine ser alguém que absorve a palavra. Porque quando você faz isso, você está entendendo. O problema não está na semente. E também o problema não está nos agentes externos. Não adianta colocar a culpa no maligno, nas pressões do mundo. Não adianta. O problema está no solo. Se o solo for bom, vai produzir 100, 60, 30 por cada semente, para a glória de Deus. Amém?